SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 22 do SensoCast, que é um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, a nossa convidada é Luciana Oncken. É dela, inclusive, a voz da abertura da chamada que você ouviu. Luciana é a diretora de conteúdo do Estúdio Banca Podcast e da agência Banca de Conteúdo, além de autora do Viver com Diabetes. Luciana é graduada pela Faculdade Casper Líbero e jornalista de saúde. Eu e Luciana conversaremos neste episódio sobre como é possível que você, sendo jornalista, comunicador, médico, cientista ou profissional de qualquer área, pode fazer nascer o seu próprio podcast. E alguns dados aqui que eu trouxe aqui para a nossa abertura: 2 em cada 10 pessoas de 16 a 64 anos no mundo ouvem podcasts ao menos uma vez por semana. O Brasil é o país no mundo que mais ouve podcasts, é quase o dobro da média mundial. Além disso, 39,7% dos brasileiros de 16 a 64 anos ouvem ao menos um episódio de podcast por semana. Mais alguns dados. Esses dados são de um levantamento que chama We Are Social. Tem muitas diretrizes ali, dados estatísticos sobre comunicação que vocês podem conferir. Lá eles trazem também que, em média, os brasileiros ouvem 1 hora e 10 minutos de podcasts por dia, atrás apenas da Tailândia e do Egito. Bom, e a pergunta que nós trazemos aqui para esse episódio é: como podemos produzir e disseminar conteúdo sobre saúde com qualidade e responsabilidade usando os mais variados formatos de podcast? É o que pretendemos abordar aqui, eu e Luciana. Bom, Luciana, obrigado por topar o convite para participar do episódio 22 do SensoCast e também por ser anfitriã dos projetos da Senso em podcasts de saúde que nós trazemos aqui, fazemos aqui junto. É muito bom ter o Estúdio Banca como parceiro, Luciana. E eu, para iniciarmos esse papo, gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória como jornalista de saúde, que inclusive levou você depois a empreender no mundo dos podcasts. Moura, muito obrigada por esse convite, estar nesse espaço, né, que é nosso. Não vou dizer que é meu, é nosso, é de quem está aqui, né? E eu fico muito feliz de fazer parte desse episódio, que eu acompanho desde o comecinho, desde a concepção. Bom, eu comecei como jornalista de saúde logo que eu saí da faculdade, então eu caí na saúde. Eu brinco que antes eu queria ser jornalista de música, né? Lá na minha adolescência, meu sonho era ser jornalista de música. E eu falo que eu encontrei minha música na saúde. Então eu caí, não saí mais. Então eu comecei na Associação Paulista de Medicina lá em 99, no século passado, e tô na saúde até hoje. Faço outros projetos, faço projetos em outras áreas, mas a saúde acaba permeando a minha vida sempre. E como eu fui de jornalista para empreendedora, na verdade eu acho que eu já sempre tive uma veia empreendedora, desde muito nova. Acho que veio do meu pai tinha isso, mas a gente tinha essa veia empreendedora, eu tenho, não como uma coisa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rica, mas de um espaço de criação, né, de poder criar. Mesmo quando eu era comércio, eu tive uma loja de biquíni com minha irmã, mas a gente achou um nicho dentro daquilo para trabalhar um público específico. Então eu sempre tive isso, acho que lá em casa a gente tem muito essa veia empreendedora. E quando eu estava na Associação Paulista de Medicina e eu coordenava ali o departamento, eu sempre, mesmo dentro do departamento, eu empreendia criando novos produtos, novos serviços na área de comunicação. Então a gente começou ali era um jornal na época só, e a gente tinha assessoria de imprensa, até chamava departamento de imprensa, depois ele passou a se chamar departamento de comunicação. E ali a gente criou site, TV, enfim, tudo. Eu ia sempre vendo coisas novas para ir agregando ali. E isso veio comigo, e com a maternidade eu quis, esse desejo ficou mais forte, esse desejo de empreender e de criar o meu próprio negócio. E começou com agência, né, com uma agência de conteúdo, com foco em saúde, e depois veio o estúdio como consequência ali de um trabalho que eu comecei a fazer de podcast, ainda de forma caseira, e depois foi para mais profissional, né, como eu faço hoje. E, Luciana, você se lembra do primeiro podcast que você ouviu na sua vida e qual foi o seu sentimento
ao ter contato com ele pela primeira vez? Você não vai acreditar que eu não lembro. Eu não lembro qual foi o primeiro. Mas a minha inspiração para criar projetos de áudio foi a Rádio Web. Que eles, né, produziam conteúdos ali e distribuíam esse conteúdo. Aí eu comecei a criar áudio releases, né? Porque eu também fazia parte de assessora de imprensa. Então já mandava para essas rádios de interior as respostas ali para que fossem montadas as entrevistas. E a partir dali eu comecei a falar, que interessante, né? Então eu fui procurar o formato podcast. Eu comecei a ouvir os podcasts da BBC e me apaixonei pelos podcasts super bem produzidos e tal. Mas comecei a fazer o meu da forma que dava, que era mais caseiro. Então, com o celular, e eu fazia as perguntas, mandava, depois trabalhava muito a pós-produção, né? Para tirar, limpar o som, para a edição ficar perfeita. Mas foi dessa forma ali que comecei. E eu pesquisei, né? Na época, para começar, não tinha nenhum podcast de saúde. Tinha, aliás. Isso foi em 2018. O único podcast que eu encontrei foi da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é feito até hoje pelo Dr. Fernando Valente, que é um entusiasta do formato, bem interessante. E eu falei, poxa, por que não, né? Tem um caminho aí, né, de produzir conteúdo. E eu criei o Saúde Podcast, que aí eram pílulas, eram podcasts mais curtinhos, falando muito sobre diabetes também, sobre obesidade, que era as áreas que eu transitava mais. E aí essas acabaram sendo suas principais inspirações para criar o Estúdio Banca? Aí o estúdio, o que acontece? Eu fui viajar e eu fui para Nova York e eu vi alguns espaços assim. Eu passava às vezes e via estúdios, né, para alugar e tal. E eu falei, poxa, pode ser um caminho, né? E o meu marido apoiou ali e a gente acabou criando o estúdio. Isso foi em 2020, eu viajei em 2019, o estúdio veio em 2020. Entrou a pandemia, né, bem nesse meio. Mas eu persisti ali pra gente dar continuidade. A princípio era um podcast era um estúdio para podcasts de áudio, mas quando entrou o Flow, Podpah, esses podcasts no estilo MesaCast, eu comecei também a produzir os videocasts e vim para esse espaço que eu tô hoje. E quais são as dicas, Luciana, que você dá para os públicos que normalmente mais ouvem o SensoCast, né? Jornalistas, comunicadores em geral, médicos, cientistas, outros profissionais da saúde. As dicas que você dá para eles que têm a vontade, mas ainda não sabem como produzir um podcast de saúde. A minha dica principal é comece. Porque às vezes a gente quer ter o perfeito para poder fazer. Então comece com o que você tem. Não espere ter... Às vezes a gente não tem no começo uma possibilidade de ter uma estrutura como a gente tem aqui. Mas faz que nem eu, começa lá com o seu celular, começa trabalhando na pós-produção. Hoje está mais fácil, porque tem muitos mecanismos aí possíveis, ferramentas, né? Então dá para começar. Comece, essa é a principal. E eu vejo muito isso, Moura, que é uma oportunidade para nós que somos jornalistas, criadores de conteúdo, da gente poder fazer o nosso trabalho sem depender dos grandes veículos. E é uma oportunidade de trabalho, de remuneração, porque às vezes eu vejo o jornalista ali um pouco desesperado, tá desempregado, não tá sem trabalho, cria seu podcast. Antes a gente tinha os blogs, né? E eu acho que os blogs vão voltar, estão voltando. Porque são as possibilidades que a gente tem de criar nosso próprio conteúdo. Eu não falo das redes sociais, porque as redes sociais não são nossas, né? Então, quando você cria um podcast, tudo bem que ele vai ter que estar numa plataforma, mas você tem algo que é seu. E se você tem seu próprio site ou seu próprio blog, você tem, né, aquele conteúdo é seu. Porque nas redes sociais, de repente, isso pode sumir. Essa plataforma não é sua, né? Então, é uma segurança que você tem que criar um veículo ali seu. Eu acho uma possibilidade de trabalho maravilhosa, assim, para divulgadores de ciência, para jornalistas, para médicos, né, de tomar esse espaço, de ter a sua voz, né, de ter um espaço para pôr a sua voz. Então comece, essa é a minha dica principal. Bom, Luciana, nós temos aqui o SensoCast com um formato de entrevista, né? Mas tem formato de roda de conversa, com storytelling, né? Enfim, temos os narrativos, temos diferentes formatos, né? Queria que você falasse um pouco sobre quais são essas linguagens, os formatos mais comuns de podcasts. Bom, o mais comum hoje acaba sendo o MesaCast em vídeo. É o que as pessoas mais fazem. Depois, em segundo lugar, vem o de entrevistas, que é como o SensoCast. Mas existem os narrativos, e aí você pode
e para um narrativo mais storytelling ou para um narrativo que seja uma reportagem, por exemplo, né? E a gente tem inúmeras possibilidades e esse material pode ficar muito rico, né, no narrativo. Dá mais trabalho de fazer a construção dele. Mas em todos os formatos você vai ter que passar pelas etapas, né, de ideia primeiro, de viabilidade dessa ideia, de planejamento, da produção desse conteúdo, como é que vai ser, aí vai diferenciar, né? Porque quando você faz a entrevista, acaba praticamente a parte de produção do conteúdo acaba se encerrando aí. E no narrativo, na verdade, é como se fosse o começo, né? Você produz, né, as entrevistas e depois você vai construir essa narrativa. Mas fica muito rico. Eu gosto muito do formato narrativo. Acho que a gente precisaria explorar mais esse formato. E você entende como possível usar esses formatos também em podcasts de saúde? Sim, até eu trouxe, eu recebi as suas perguntas e eu falei, poxa, tem que falar do Chico Felitti, que ele fala sobre até a doença, até vou ler aqui, porque tem um nome, é uma doença rara e tem um nome diferente, que a gente não está acostumado, que é a amiloidose hereditária. Acho que é a PAF, polimiloidose hereditária. Então ele fez então a gente vê, olha a possibilidade, né, de trabalho. Ele fez em parceria com uma grande farmacêutica. Ele é um jornalista independente e fez seu podcast, né, essa condição. E ele tratou ali de uma forma que traz um mistério. Então ele parece até um ficcional, mas não é. Mas é documental, sabe? E é muito interessante, porque ele traz toda essa aura de mistério em volta do jeito que ele faz com a mulher da casa abandonada. Então ele faz com essa questão dessa doença rara. Então existem N possibilidades, né? É muito rico, assim, o formato. Interessante. Mas explique para quem está nos acompanhando, Luciana, quais são todas as etapas de concepção de um projeto de podcast, desde o momento que você decide fazer os temas, e até o processo final, que é subir nas plataformas e fazer a divulgação. Tudo começa com a ideia criativa ali, né? Ideia. Então vai em busca de algo que converse com você, né? Que você domine, claro. Você tem que ir atrás da viabilidade dessa ideia, como que isso vai se manter no tempo, porque isso é importante, não adianta a gente ignorar esse passo, porque ele é importante. Aí vai para a pesquisa, né? A partir da pesquisa, o planejamento de quais vão ser essas etapas do desenvolvimento do podcast. Aí vai para a produção do conteúdo. Aí é o que eu falei, no caso do narrativo, essa produção vai ser mais complexa, né? Porque ela vai ter, talvez, etapas fora de estúdio e tal. Então, isso tudo tem que ser construído, né? É legal você fazer uma planilha de toda detalhando todo esse trabalho. E aí, a partir daí, a montagem. Quando você tem um podcast de narrativo, eu uso 2 roteiros. Que é o roteiro, ou mais, né? Os roteiros de entrevistas. E aí, depois, o roteiro de montagem disso, né? Porque você precisa detalhar muito para quem está construindo, porque ele vai, provavelmente, se é um narrativo desse estilo que eu falei do Chico Felitti, você vai ter que ter todo um desenho sonoro e isso tem que estar muito bem descrito nesse roteiro, nesse roteiro da pós-produção. Então, ele é bem, bem detalhado. E aí, você vai para montagem, edição e distribuição e divulgação. Distribuição, hoje a gente tem algumas ferramentas que fazem você coloca ali, ele distribui para todas as plataformas, mas na divulgação, a divulgação ela tem que permear todo o processo, porque você não pode pensar só na divulgação quando você terminar de fazer, né, o seu projeto, você tem que pensar nela lá atrás. E divulgando, você já pode ir tendo insights ali de divulgando enquanto você está fazendo. Então, a própria produção pode servir para divulgação também desse trabalho. Então, não deixar só cortes para redes sociais. Tem várias formas. E aí, na divulgação, você pode trabalhar com outros conteúdos que vão derivar ali do podcast, que complementam o podcast. Então, por exemplo, eu tenho um podcast chamado Meu Diabetes, e a gente ali tem um conteúdo extenso, né? Que ele complementa o podcast. Então, eu vou falar, por exemplo, vou entrevistar uma pessoa sobre um tipo de diabetes específico que ela tem. Aí eu vou trazer informações em texto, em lâmina, sobre esse tipo de diabetes. Então, eu vou complementando esse conteúdo. Aí com redes sociais, que ela é muito importante para isso. E os cortes também são essenciais hoje. Mesmo que seu podcast seja de áudio, dá para fazer cortes de podcast.
Acho que você faz, né, Moura? Sim, fazemos divulgação nas mídias sociais de cortes, com legendas, inclusive. E aí tem que trabalhar também o SEO, que ele é muito importante, às vezes as pessoas esquecem, né, no YouTube, de fazer uma descrição muito bem feita, às vezes transcrever também esse conteúdo para dar acessibilidade, né, para as pessoas. Então tem uma série de etapas aí que a gente, para o sucesso desse podcast. E falando mais especificamente de roteiro, embora você já tenha mencionado algumas coisas, né, sobre como que você roteiriza seus podcasts, mas dicas gerais sobre como produzir um bom roteiro nos diferentes formatos de podcasts de saúde. No narrativo, eu sempre digo para não fechar totalmente, né? As perguntas, elas só balizam, elas dão um norte ali para onde você quer ir, onde você quer chegar. Mas não fecha tanto, né? Não ser tão engessado nas perguntas, abrir espaço para conversa. Aí no narrativo, é isso que eu falo. Eu já construí podcasts que eu fiz a pauta de entrevista, fiz as entrevistas, só que eu construí o roteiro fazendo do lado do editor de áudio, ouvindo o material que eu tinha, também é uma possibilidade. Você vai construindo ali o roteiro e imaginando até que som que combina com isso, que, né, no fundo. Então, às vezes eu faço dessa forma, mas você também pode, se você não vai estar junto com o editor, não adianta, você vai ter que construir esse roteiro muito bem, aquilo que eu estava falando, detalhando muito cada etapa, cada passo que você quer passar, a sensação que você quer passar, como a pessoa estava vestida, tudo isso influencia, mesmo que seja só no áudio, para a construção desse podcast. E bom, e Luciana, você já trouxe, né, estratégias incluindo as mídias sociais para impulsionar a audiência, né? Isso pode ser feito, inclusive, para buscar essas curtidas, esse engajamento e o objetivo principal, que as pessoas assistam e ouçam, né, os produtos, os episódios. Mas isso tudo, o interessante é que pode ser feito organicamente, mas também, se houver impulsionamento, também ajuda bastante, né? Sim, no YouTube é bem difícil o orgânico. Você acaba tem que trabalhar SEO porque faz muita diferença, mas se você puder investir na divulgação paga, isso acaba fazendo diferença. Eu vejo os cortes nas redes sociais mais como um reforço de imagem, porque nem sempre esse seu seguidor ali do Instagram, ele vai pro YouTube. Ele às vezes quer consumir só aquele conteúdo curto. Então você também tem que trabalhar muito bem esses cortes para que ele conte uma história pequenininha ali em 60 segundos, mas que também gere interesse. Então é uma arte fazer um corte, não é pega um trechinho ali. A gente trabalha muito bem essa questão do corte de conseguir contar uma história, mas criar curiosidade. Para que ele saia dali, porque normalmente essa pessoa que está ali, ela não sai da plataforma, não sai do Instagram, por exemplo. Porque ela tem que clicar ali na bio. Ou no Story tem um link. Mas você reforça sua imagem. De repente, quando ela for pro YouTube aparecer, poxa, é aquele podcast aquele corte que eu tava assistindo no Instagram. Vou assistir esse podcast. Então, eu vejo mais como um reforço de imagem. Isso, exatamente. Bom, dicas que você daria, assim, para um momento de oratória, né? De você falar, de locução, né? Tanto para um apresentador, para quem está como comediador de um podcast, ou quando é um bate-papo, ou quando é uma entrevista, qual deve ser a postura e a entonação do entrevistado. Enfim, que dicas gerais você dá? Você não pode perder a sua naturalidade, mas você também tem que se fazer entender, né? Então, às vezes a gente fala, mas é uma conversa como se fosse uma conversa de bar. Não é bem assim, né? Mas assim, tem que ser uma conversa solta, mas você também tem que se preocupar com a sua dicção, se você está sendo bem entendido, bem compreendido. Eu, assim, para quem apresenta, eu sempre falo, faz curso de locução, música, curso de canto, porque vai te ajudar na respiração. Enfim, faz exercícios antes, né? Para limpar a voz, para própria dicção, enfim. Acho que é importante. Para o entrevistado, só ir atento que você tem que se fazer entender, sim. E ter o cuidado ali do ouvir a pergunta para depois dar a sua resposta, porque senão isso também pode dificultar o entendimento, né? Quando todo mundo começa a falar ao mesmo tempo e tal. Então, tomar esses cuidados. Bom, Luciana, a Senso produz alguns podcasts, né, aqui no Estúdio Banca, e eu sei que um dos momentos que você mais curte é no momento ali da concepção do primeiro episódio, quando está se definindo trilha sonora original, trilhas para abertura e encerramento. Você demonstra gostar muito desse processo. Como que ele acontece
essa criação, que você pega o conceito e busca uma trilha que tenha a ver com esse episódio? Se você puder também contar algum exemplo que te marcou. Eu acho que o exemplo me marcou bastante o que você, do próprio SensoCast, né? Que você tinha alguma coisa do DNA ali. Qual seria o som do DNA? Eu tenho uma criação que ela vai muito... Ela tem, lógico, intuitiva, mas não é só. Eu gosto de pesquisar. E a partir da pesquisa eu vou tendo mais ideias. Então é uma criatividade meio que vai focada na pesquisa. Então eu vou pesquisando e a partir da pesquisa eu vou tendo insights. Lógico, discutindo com o cliente o que ele espera daquele som. Mas eu sempre faço perguntas, né? O que esse podcast quer passar? Super importante. Marcou muito esse. E o do Radioterapia para Todos também, que ficou uma trilha muito, muito bonita e que conta uma história, né? É um trecho curtinho, mas que você consegue contar a história e passar a ideia daquele podcast. E isso eu acho muito, muito rico, assim, muito interessante. E Luciana, bom, você mencionou o SensoCast, o Radioterapia para Todos. Além dos podcasts feitos junto da Senso, você tem outros podcasts de saúde? Então, eu comecei, né, com o Saúde Podcast, que eu quero retomar. Tem o meu podcast, que é o Meu Diabetes, que hoje tá, né, é um MesaCast, é um videocast. Nós atendemos também, fazemos o Vascular Trends Podcast, que é um podcast curtinho para prova de título de especialista. Que é bem interessante. Já fizemos outros clientes médicos e empresas na área de saúde, farmacêuticas, inclusive, nós já produzimos também. Bom, nós estamos aqui numa estrutura de estúdio, né? Temos hoje um mercado forte, né, de estúdios pelo Brasil. Queria que você contextualizasse para quem não sabe como se produz, né? Até ouve podcasts, mas não só fica na escuta, não sabe como que funciona nos bastidores. Qual que é a importância de se utilizar uma estrutura como essa de um estúdio e não se fazer de forma caseira? Esse episódio vai acontecer sendo feito de forma caseira, mas perde em qualidade técnica. Por que isso acontece? É o que eu falei lá, se você precisa começar e não tem estrutura, comece. Mas já pensando em ir para uma estrutura, porque faz muita diferença, né, Moura? Você está num ambiente que, por mais que hoje a gente tenha inúmeras ferramentas, mas você não consegue a mesma qualidade do que num estúdio que tem tratamento, isolamento acústico, que tem profissionais já que vão ali como regulando. O Benê, por exemplo. Que vão regulando o áudio, no caso do vídeo, né? A gente trabalha aqui, por exemplo, com cinegrafista, então tem uma diferença, né? Agora, eu não acho que isso deve engessar da pessoa começar. Agora, uma empresa, aí não, né, gente? Aí a empresa, e eu vejo às vezes, não, eu faço aqui mesmo, mas aí numa sala que não tem nenhuma acústica. Então, acho que você pode investir no profissional, invista no profissional. Mas isso não pode te impedir de começar a fazer. E como que você avalia? Você citou Flow, enfim, Podpah, enfim, que são conteúdos muito interessantes, assim, e o formato, enfim, né, de MesaCast que veio para ficar. Mas como que você avalia os MesaCasts, assim, eles concorrem, ou eles caminham junto aos podcasts? Como é que você vê isso? Ele praticamente no Brasil ele tomou conta do cenário, assim, as pessoas as pessoas enxergam o podcast como videocast. Existem pessoas que falam não é a mesma coisa. E para mim são linguagens diferentes, mas tomou o cenário e é considerado o podcast hoje, o videocast no Brasil, é muito forte. Eu não acho que concorra, mas eu acho que existe espaço para desenvolvimento de podcasts nesse estilo que eu estava te falando. Mais narrativos, mais, né, com uma construção diferenciada e de contar histórias. Eu acho que o podcast, o áudio, dá essa possibilidade e com menos investimento. Então, mas eu não acho que eles concorrem entre si. Eu só acho que quem vê videocast gosta do formato e quem ouve podcast gosta do formato podcast. São dois, eu vejo como públicos até diferentes. E além dos podcasts de saúde, quais outros temas vocês produzem aqui que já tem temporadas já disponíveis para o pessoal conferir? A gente produz, assim, acho que o meu portfólio tem mais de 40 páginas, assim, mais variados, desde indústria de beleza, passando por
Gente, é tanta coisa, assim, é muito rico, assim. Eu vou aprendendo com cada tema, até celebridades, enfim. A gente atende bastante cliente. Empresas de tecnologia, bastante coisa a gente já fez. Na área de finanças, enfim, assim, muita coisa. Tem dia que tem 3 gravações de temas diferentes e a gente vai aprendendo sobre os mais diversos temas. Agora eu também queria te fazer umas perguntas, né, Moura? Por que você viu no podcast uma possibilidade de trabalhar com seus clientes? O que você viu nesse formato que você achou atrativo? Bom, uma questão sobre isso, Luciana, você, assim, já é um pouco da minha resposta, que é quando você coloca que às vezes não tem tanto espaço. Quando a gente faz, por exemplo, assessoria de imprensa, o chamado PR clássico, né? A gente não tem tantos espaços, às vezes, para falar tudo que nós gostaríamos de falar. E o podcast sugere isso, né? Ele propicia isso, de você pegar, por exemplo, o Radioterapia para Todos, né? De você pegar um leque de temas, de situações, e que você possa, de uma forma didática, interessante, você falar em um episódio sobre a radioterapia aplicada no câncer de mama, aplicada no câncer de pulmão, no câncer coloretal. E aí, com isso, você se comunica com pacientes, com acompanhantes desses pacientes, com profissionais da saúde que não necessariamente sabem como funciona a radioterapia, ou então para profissionais que já atuam em radioterapia também saberem quais são as principais atualizações. Assim, ele busca uma linguagem que é aberta para vários públicos, porque acaba trazendo esse conceito de disseminar conhecimento e acesso para todos. Por isso que, inclusive, chama Radioterapia para Todos, que é um projeto amplo da SBRT, Sociedade Brasileira de Radioterapia, de diminuir os gargalos do acesso não só ao tratamento em si, mas à informação sobre esse tratamento e até desmistificar, porque as pessoas têm muito receio quando falam de radioterapia, por exemplo. A pessoa não fala assim, eu recebi a indicação de radioterapia. A pessoa fala, eu vou ter que fazer radioterapia. Então, isso já é um conceito que a gente já busca, levando informação do quanto o tratamento é efetivo e tem muita tecnologia, muita ciência por trás, para justamente tranquilizar as pessoas e saberem que não é algo nocivo. Temos o grupo brasileiro de tumores ginecológicos, o EVA, enfim, possibilidade de falar de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, de advocacy, ou seja, de buscar discussões, mudanças de políticas de saúde mais acessíveis para a população, principalmente menos acesso, por exemplo, à vacina contra HPV, Papa Nicolau e ao diagnóstico ou aos tratamentos de alto custo. Então temos possibilidade de trazer muitas pautas, cada episódio uma pauta. Então isso foi o que mais despertou. Eu gosto muito de trabalhar desse trabalho em parceria. Eu tenho também uma agência, mas assim, a gente é aberto a trabalhar em conjunto, né? E nos meus clientes, eu sinto que o podcast ele também possibilita a derivação de outros conteúdos a partir do podcast. E até de imprensa. Para a imprensa, ela acaba trazendo ali informações. Você sente isso? Tem jornalista que vem por meio do podcast? Tem as duas coisas. Jornalistas que vêm por meio do podcast, que ouviram um episódio e se interessaram por um determinado tema. Eu também, assim, aproveito muitas vezes para transformar o episódio de podcast em artigos de opinião ou em press releases, avisos de pauta. Então, assim, e também surgem ideias, né? Durante essa conversa, como são papos muito amplos, muitas vezes surgem sacadas, assim, tipo, vou me aprofundar mais nesse assunto. Teve um episódio que falava de desigualdade no acesso ao tratamento de câncer de ovário, que virou um artigo de opinião, e conseguimos emplacar esse artigo, assinado pelos os entrevistados, assinaram esse artigo e tivemos a veiculação na Veja Saúde, por exemplo. E a possibilidade de muitas vezes você nichar o público que você quer atingir. Esses dois que eu mencionei, eles são público mais amplo, mas as pílulas do Conexão Cabeça e Pescoço do GBCP, que é o Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, ele já tem um formato de pílula e que é uma conversa mais no âmbito mais científico, em que se escolhe um paper, um artigo científico de uma revista indexada. Um dos especialistas do GBCP, né, o Dr. Tiago ou a doutora Aline, eles têm um convidado e eles ficam batendo um papo sobre aquele artigo. Então eles discutem a ciência feita naquele trabalho e o que aquela informação aplica no paciente brasileiro. Então aí já tem um caráter mais de educação continuada, o que também é um outro formato interessante. Eu vejo assim, eu fico feliz de você usar, né, da melhor forma ali,
o que o podcast proporciona, porque não é todo cliente que faz isso. Então, às vezes eu falo, poxa, dava pra... Porque aí, às vezes, o cliente me contrata só pra gravação. Mas eu fico olhando e falo assim, poxa, dava pra fazer tanta coisa a partir desse conteúdo e tem muita coisa que se aproveitar. Então, o podcast é um formato muito rico e eu fico feliz que você aproveite ele em sua plenitude. Sim, porque, assim, como... Eu trabalho como jornalista de redação também, mas na Censo, um dos nossos principais produtos é a assessoria de imprensa, ou seja, os clientes seguem fortemente acreditando no potencial do PR, da assessoria de imprensa. Então, eu sempre olho para os conteúdos dos episódios, dos podcasts dos clientes, o que isso pode ser difundido para a imprensa em formato de outras pautas. Isso serve até como um media training, né, ali porque você, né, tá entrevistando, você tá vendo como que o seu cliente responde essas questões e acaba preparando esse cliente para a imprensa também, né? Sim, com certeza. Eu sempre digo nesse momento em que se você está construindo porta-vozes, né, que vão falar sobre a marca, enfim, sobre a empresa, a organização, enfim, que a mais difícil é a primeira entrevista, né? Gradativamente elas vão ficando menos difíceis. E tendo essa relação de troca, de saber ouvir feedbacks, o porta-voz ele vai aprendendo a falar o necessário, a falar... se comunicar bem, saber os limites dessa relação que precisa ser amistosa, mas com certos limites ali colocados dessa relação, dessa troca de entrevista com o jornalista. Enfim, você vai fortalecendo esse especialista como um bom porta-voz, que realmente faz toda a diferença. Não adianta você ter um conhecimento médico, científico muito grande, se você não sabe transmitir ou fala muitas coisas que não são relevantes, e aí no momento que a matéria vai publicada, aí no caso de áudio ou TV, né, sai aquela sonora que você não gostou tanto, mas você disse essa sonora. Ou então numa matéria escrita, as aspas escolhidas não são exatamente aquela informação que você queria ter passado, mas você passou essa informação. Então, ter muito bem quais são as palavras-chave, os key points, né, que você vai ser muito mais assertivo nas entrevistas, o resultado das matérias vai refletir o como você foi como porta-voz. Muito bom. Muito bom. Bom, Luciana, obrigado por esse momento, né, de inversão de papéis. Eu como jornalista, é diferente ser entrevistado, né? E você também, jornalista, obrigado por aceitar ser entrevistada por mim mais uma vez, né? Estamos, portanto, encerrando o episódio 22 do SensoCast. Nos acompanhe, por favor, nas mídias sociais e em nosso site, que é o Senso Comunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Também, enfim, nas mídias sociais, vocês podem conferir todos os episódios. Nós estamos nas principais plataformas de podcast todos os meses com um episódio novo. Luciana, muito obrigado. Obrigado para quem nos acompanhou. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.